Hoje é a lição de número 6 aqui da revista dos jovens, Tempos de Conquista, que tem como tema Encontro com Deus. A base do estudo bíblico está lá em Josué 5, do verso 13 ao 15, que é o mesmo capítulo da semana passada, do domingo passado. E para de início, né, a gente vai ler o texto bíblico, né, que, como o Lucas já disse, está em Josué 5, do 13 ao 15, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém. Pois é, gente, olhando esse texto bíblico, né, a gente se depara com... A mãe entrou. Beijo, mãe. Te amo. É uma Conceição. A gente se depara, né, com um fato que acontece com Josué, que é o mesmo fato que acontece com Moisés lá no Egito, né, que foi um encontro real com Deus. Como o tema da lição já diz, né, que é esse encontro, a gente vê que lá em Êxodo, quando Moisés teve o encontro com a sarça, né, que falou com Deus, aqui já está nos mostrando que Josué também passou pelo mesmo, como é que se diz, pelo mesmo encontro com Deus, mas diferentemente de Moisés, Deus não apareceu como sarça, né, em chamas, que no Egito, Deus apareceu como sarça, né, em chamas, que despertou a curiosidade de Moisés, que quis se aproximar dali, né, e agora não. Deus aparece a Josué como um anjo segurando uma espada desmanhada. Exatamente. E outra coisa que a gente pode citar a partir desse texto que a gente lê, né, é a questão do compromisso, do comprometimento entre Moisés e Josué. Porque Moisés, se a gente parar assim para analisar o texto, lá em Êxodo 3, fala, né, quando Deus teve um encontro, esse encontro que o Lucas citou. E lá, o Senhor, ele fala com Moisés através de uma sarça, e ele também mostra um cajado, que vai representar toda uma peregrinação que os israelitas iriam percorrer no deserto durante 40 anos. Só que com Josué não é um cajado que aparece, e sim uma espada. E a gente pode prestar atenção que essa espada representa as diversas batalhas que Josué iria enfrentar. E também a gente pode perceber que o aparecimento desse anjo, né, desse príncipe do exército, é que ele fala que, como ele apareceu, mostra mais uma vez que Deus estava com Josué. Porque, como eu estava até comentando com o Lucas, naquela época, eu acho que Josué em si e toda a população estava desconfiando se realmente ele seria o escolhido para dar continuidade àquela jornada. Porque a gente sabe que Moisés, ele subiu no monte e morreu. Então ninguém viu seu corpo, ninguém viu ele morrendo. Então existiam muitas perguntas. E acho que a população daquele povo ficava se perguntando: será se Josué é realmente o escolhido? E eu acho que essas perguntas afligiam Josué, porque diversas vezes o Senhor mostra para Josué que ele vai com ele e que é ele quem está guiando ele naquela jornada. Verdade. E assim também um fato muito curioso é a questão de que antes de Moisés sair na missão, ele já tem um encontro com Deus. E agora Josué já teve uma missão, né, que foi levar o povo, atravessar o Jordão e chegar ali pelas redondezas de Jericó, né? E agora sim, ele vai ter um encontro real com Deus, ou seja, ele já está
Deus já está preparando ele para uma segunda fase. Não só para tomar a terra de Jericó, mas também para alimentar, né, sua fé, uma forma de encorajar ele, né, como a Ana Júlia acabou de falar, porque ele com certeza ele sofreu diversos questionamentos, dúvidas, né, se ele era o escolhido mesmo, e isso, de certa forma, ele desanima um líder, né, e aí a gente vê que Moisés já havia falado com Deus, né? Com certeza ele orou, jejuou e ali estava buscando mais a Deus, né? Que é até um pedido que o seu povo de Israel teve lá, como a gente já viu numa lição anterior, se eu não me engano, a 3, que o povo fez 2 pedidos, né? Que ele fosse temente a Deus, né? E seguisse todas as leis, né? Assim como Moisés. Aí ele teve... falou com Deus e agora Deus aparece para ele em forma de anjo, né? Como o príncipe dos exércitos com a espada na mão. Exatamente. E outra coisa que a gente pode citar é porque, assim, se a gente for ler esse texto, muitas pessoas divergem de pensamento com relação a esse príncipe dos exércitos. Porque muitas pessoas dizem que, era um anjo, era Deus. Assim, e o meu posicionamento com relação a isso é que esse príncipe dos exércitos era o próprio Deus. Porque aqui ele vai falar assim, ó. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou. Nós sabemos muito bem que Josué, ele não adoraria... Josué não, o povo de Israel não poderia adorar outro Deus além do Deus verdadeiro. Então Josué, ele teve a certeza que aquele príncipe, aquele anjo era o próprio Deus, porque ele se prostrou e o adorou. E a gente vê que se fosse um anjo, ele mesmo diria para ele não adorar, como acontece lá em Apocalipse, que João vai estar maravilhado com a glória daquele anjo e vai adorar ele. E o anjo diga: levante-te, não fique aí, porque o único que merece adoração é o próprio Deus. Então a gente vê que esse príncipe do exército é o próprio Deus, porque Josué o adora e aquele príncipe ele não impede da adoração. E a gente sabe que nenhum anjo quer adoração. O único anjo que quer adoração, que sempre quis, foi o próprio diabo. Ele quis adoração e ainda hoje quer. Mas a gente sabe que naquele contexto, que naquele momento, era o próprio Deus que estava se revelando para Josué. Eu tinha até comentado com o Lucas, né, que eu achava que esse príncipe do exército era o próprio Jesus, né, já vindo se anunciando até mesmo antes, né. Eu estava comentando com eles: rapaz, Lucas, será que não era Jesus não, vindo assim, a intermédio de Deus? Mas isso é um bom questionamento, porque assim, a gente vê que quando Josué se depara com ele, Josué não percebe que é um anjo, porque ele pergunta: você é nosso inimigo ou você é do nosso arraial? Ele mesmo se confunde, então a gente vê que é uma pessoa. Josué, ele não distinguiu, porque a gente pode perceber que ele confundiu aquela pessoa. Então a lição até traz pra gente ter o discernimento espiritual, né? Pra gente saber o momento em que é Deus agindo e que não é. Então que a gente possa sempre pedir discernimento, porque no mundo em que a gente vive, a gente sabe que há diversos, milhares de falsos profetas. E a gente não pode ir sendo levado por qualquer doutrina. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar a Deus, porque senão a nossa mente fica fraca e a gente vai ser levado por qualquer doutrina. E não é qualquer doutrina que a gente deve ser levado, não é qualquer doutrina que irá nos levar para o céu. A gente sabe que há uma única doutrina, que é a nossa Bíblia Sagrada. Então que a gente possa não ficar assistindo vídeos motivacionais, vídeos os coaches da vida, né? Mas que a gente possa buscar o melhor coach que já existiu na face da terra, né? Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele nos ensina está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Temos aí uma verdadeira teologia. Exatamente. Verdade. E vamos seguir adiante, né? E um fato também curioso é a questão que quando Josué, né, se prostra em rosto em terra, fala assim: o que diz o meu Senhor a seu servo, né?
ali quando o próprio Deus se anuncia, né, ele já se submete, né, a querer, a continuar obediente ao nosso Deus. E logo mais o anjo fala, né, tire as sandálias dos pés, porque até o lugar que você está é santo. Eu estava comentando com o Lucas, né, que eu lendo isso, né, eu falei assim, Deus falou com ele e disse que tirar as chinelas dos pés porque era de couro, e couro é carne morta. Aí ele falou assim, rapaz, é por isso, entendi. Aí ele foi e disse que lá em Salmo, acho que é em Salmos 23, né, que diz que, eu não tô lembrado exatamente o que está escrito, mas diz que é uma carne morta, né. Aí por isso que aquele lugar, aquele ambiente de Deus é um lugar santo, e por isso ele não pode, né, ter essa questão de carne morta. Exatamente. E outra coisa, além dessa questão que o Lucas falou, eu acho que as sandálias representam uma santificação que todos nós devemos ter, né? Porque nós sabemos que a caminhada para o céu não é algo fácil, mas é algo que requer sacrifício, que requer renúncia e que requer uma santificação diária. Porque a própria Bíblia diz, né? Jesus diz, né? Sede santo porque eu sou santo. Nós sabemos que nós já vamos alcançar essa santidade máxima quando nós estivermos no céu de glória. E a gente sabe que aqui na terra é uma caminhada contínua, é uma caminhada de santificação e de purificação. Porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Então a gente tem que a cada dia se santificar e ser bastante responsável, assim como Josué, porque nós sabemos que qualquer questão, que qualquer dúvida que Josué ou que Moisés tinham, eles iriam orar, eles iriam consultar a Deus. Então tudo que nós fizermos nessa vida, que nós possamos consultar a Deus, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E voltando aqui também, a questão que Josué saiu, né, do arraial para buscar estratégia, né? Exatamente. É um fato que a gente deve levar em conta, que tanto o fato dele buscar uma estratégia para conseguir entrar em Jericó, né? Foi um fato também que ele estava procurando mais a Deus, né? E Deus ele gosta de aparecer, né? Assim como Moisés, as pessoas que têm sede dele, né? Aí o que acontece? Com certeza ele saiu para pensar, para orar, para louvar a Deus assim de todas as formas, porque ele tinha sede, né? Porque a pressão que um líder sente para carregar um peso, né? Que é uma nação inteira muito grande, né? E que foi passada a ele de forma confiável. Não era fácil. Ele tinha que buscar forças de Deus. E aí o que ele fez? Ele se afastou ali do local onde ele estava, né? Tanto para buscar uma estratégia, que um líder assim, né? Tem que buscar as melhores estratégias, como também procurar ficar mais próximo de Deus. É isso e acontece isso, né? Que ele vai ali olhar para aquela terra que foi prometida para ele, buscar uma estratégia melhor, ver, e ali ele vê não só as dificuldades, mas também vê a questão, o que Deus havia prometido para ele, que Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra muito grande, e que as dificuldades ali que ele ia enfrentar, ele teria que buscar estratégia, assim, que não só Deus tem a sua responsabilidade, mas o homem também tem a sua responsabilidade, entendeu? Deus tem as suas obrigações, mas o homem em si, ele tem suas obrigações. Coisas que ao olhar do ser humano parece impossível, mas para Deus não é nada. Ele entregou essas impossibilidades, né? Que foi a questão de que da muralha de Jericó ser tão grande, onde é que um ser humano ia conseguir derrubar uma muralha daquela? Não, mas a fé que ele teve em Deus, e Deus
como estava com ele, ajudou nisso. Ou seja, ele teve as suas obrigações, mas também Deus fez parte Deus também teve as suas obrigações, dando a vitória a ele, né? Ou seja, derrubou o muro, deu a conquista a ele. E outra coisa que a gente pode prestar atenção é que a aparição desse príncipe seria mais uma confirmação que estaria na hora de Josué invadir Jericó, né? Porque nós sabemos que Jericó era o mais grande empecilho que separava o povo de Israel com a terra prometida. Porque se eles passassem aqueles muros, tudo seria mais... Não que seria tão fácil, mas que as coisas seriam mais fáceis para Josué. E outra coisa que a gente pode prestar atenção é que Josué, ele teve uma confirmação não só do Senhor, mas ele também soube que o próprio Deus estava comandando aquele exército. Porque ele teria que saber que sem Deus, ele não seria nada e não conquistaria nada. Então é isso também que eu levo para a minha vida, porque nós temos que ter em mente que sem Deus nas nossas vidas, sem Deus, nós não seríamos nada. Você sem Deus, você não é nada, então você tem que ter a noção disso, que nós sem Deus, nós sem o nosso Criador, nós não somos nada, nós só somos pó da terra. Então que a gente possa ter em mente que o nosso Deus é o nosso guia, que assim como Ele foi guiando o povo de Israel, Ele também nos guiará nessa nossa jornada. E também assim, a gente não deve só entregar as nossas fraquezas, nossos obstáculos, né? Mas também devemos entregar sempre nossas vitórias e buscar discernimento, principalmente, né? Buscar discernimento nas dificuldades, porque dificuldades a gente encontra toda hora. E assim como Josué estava ali olhando para as dificuldades, ele jamais, em hipótese alguma, ele se esqueceu do que Deus havia prometido para ele, de que o que Deus já havia prometido a Moisés, e que o trabalho que ele tinha era dar continuidade, né? O que Deus já havia propondo a toda a nação. Então, assim, Josué buscou discernimento tão tal que Deus apareceu para ele. E ali, quando ele estava no monte, olhando, ele começou a olhar Jericó de cima para baixo. E viu que as promessas de Deus, e além do que aquilo ali, que aquele muro, aquelas dificuldades, o que eles iam passar, não era nada em relação a que Deus havia prometido. Então, que a gente possa buscar discernimento, entregar nas mãos de Deus, ter as nossas obrigações, se esforçar principalmente, para que Deus possa nos abençoar. Exatamente. E eu acho assim, a gente falou no início, né, que o nosso irmão Lucas Vinícius não pôde estar conosco, né, porque ele não estava se sentindo bem. E a gente falou que ia fazer só um breve resumo, então essa nossa live será rápida, né, e logo mais estará acabando. Então a gente quer só finalizar e dizer que, assim como Josué teve uma confirmação de Deus, nós queremos dizer que nós também temos que ter a confirmação do que nós iremos fazer nas nossas vidas. Porque eu sempre comento com o Lucas que nas nossas orações nós não devemos pedir aquilo que nós queremos, e sim que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Porque, como eu já falei, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E na própria Bíblia diz, né, que os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos, então que a gente possa botar as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas nas mãos do Senhor, porque são nesses momentos que o Senhor requer confiança de nós. É nesse momento que a nossa confiança em Deus é posta à prova, porque não é no momento bom que você vai demonstrar que você confia em Deus, não é nos momentos bons, e sim nos momentos ruins, em que todas as circunstâncias estão dizendo que você não vai conseguir, mas que você tendo a confiança e você descansando nos braços do Senhor, tudo isso para você será um nada, porque você vai saber que você tem um Deus criador, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, e que assim como Josué teve a confirmação que estaria na hora de entrar em Jericó, que nós possamos orar, pedir discernimento e saber o momento certo para que nós possamos vencer as batalhas dos dia a dia.
e na hora certa fazer como Josué, né? Adorá-lo, porque nós temos que ser obedientes diante de Deus. E como a Ana Júlia falou aí, vamos ter discernimento, vamos buscar ter sabedoria, né? Que em meio às dificuldades, isso não vai ser nada se a gente tiver total confiança em Deus, porque Deus está conosco. Basta a gente ter sede de buscá-lo, fome de buscá-lo e muita vontade de estar em sua presença. Exatamente. Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas dizem que Deus não está nem pra mim, Deus não me ouve. Mas é porque você não busca. Quem busca, encontra. Então, quando a gente busca a Deus, quando a gente começa a ler sua palavra, quando a gente começa a se debruçar, quando a gente tira um tempo para buscar a Deus, a gente encontra Ele. Porque nós sabemos que nosso Deus é misericordioso e que sempre Ele está de braços abertos para nos receber. Então, que a gente possa ter isso em mente, que se a gente buscar, que se a gente clamar ao Senhor, Ele vai nos atender, Ele vai estar disposto a nos ajudar. Então, que você possa, no mais íntimo do seu ser, buscar a Deus, pedir discernimento pelas situações dessa vida. Porque nós sabemos que sem Deus nada é fácil, nada nessa vida é fácil, mas com Deus do nosso lado, com Deus no nosso barco, os ventos se acalmam, as tempestades se acalmam. E é isso, é você ter em mente que com Deus tudo será possível. Tudo irá bem. É só você botar Deus em primeiro lugar. Você colocando Deus em primeiro lugar, a própria Bíblia fala, as outras coisas serão acrescentadas. Então que a gente possa ler e pôr em prática aquilo que a gente lê. Amém. Amém?